pergunta, já houve algum momento na história desse país, algum governo que conseguiu instituir controles efetivos da sociedade civil aos militares? Nunca. Nunca. O exército brasileiro, ele passa a existir na Guerra do Paraguai, tá? Esses dias eu vi um tenente louco aí respondendo umas coisas na internet, falando da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi lutada com mercenários. Vamos parar de palhaçada, vamos pelo menos os milicos podiam conhecer a sua história, sabe? Porque é vergonhoso você ver um militar falando uma coisa dessa. Ah, porque a Batalha dos Guararapes não existia nem Brasil, mané. A Batalha dos Guararapes é a colônia portuguesa contra os invasores holandeses. E diga-se de passagem, os invasores holandeses estavam fazendo mais pelo Nordeste do que os portugueses tinham feito. Então, já lá atrás, o pretenso exército brasileiro está lutando, está agindo contra o seu povo. Então, o exército brasileiro ele se forma na Guerra do Paraguai. E a partir do momento que ele se forma na Guerra do Paraguai, nós estamos falando de 865, 870, logo em seguida você já tem o golpe da República, que eles dão o golpe. Né? O golpe que inicia a República Brasileira é um golpe militar, dado aí por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca foi o que deu o golpe, o Floriano Peixoto foi o que resolveu não defender, porque, né? E desde lá os militares brasileiros mandam no nosso país. Quando eu digo mandam, não fica pensando assim todo, né? Porque tem uns caras aí nas redes defendendo isso. Tem uma galera que é meio doida, né? Mesmo da esquerda, que defende a teoria da conspiração de que existe um partido por trás e que todas as decisões são pensadas e que tudo é arquitetado dentro das casernas. E não, cara. Se você já esteve dentro de um quartel, se você já teve contato, você sabe que os militares são estúpidos demais para terem esse nível de capacidade. E aqui, vamos falar sério, não são só os militares, tá? Nenhuma instituição consegue, não tem essa capacidade. A esquerda tem mania de achar que a CIA é assim também. Não, um monte de gente que atua corretamente, todos sincronizados, né? Os planos saem daqui, todo mundo obedece, não sai uma informação para lá. Esqueçam isso, isso é teoria da conspiração, não existe isso. Então, quando eu digo que os militares mandam no Brasil, desde o golpe da República, não é um mandar tomar todas as decisões, mas é assim, é um grupo social que tem os seus direitos preservados frente a qualquer outro grupo da sociedade. Nunca houve um general preso, um general comandante de batalhão preso, nunca aconteceu. E olha que eles já torturaram. Se não torturaram abertamente, que há discussões, permitiram, porque sabiam que acontecia tortura, sabiam que acontecia estupro, sabiam que acontecia os assassinatos, permitiram. Nós já tivemos generais aí responsáveis por genocídio, como a gente está vendo, generais responsáveis por 400 mil mortes na pandemia. Nós já tivemos de tudo. Nós tivemos agora, recentemente, generais que se apropriaram de dinheiro público, então aí colocados generais que, né, organizaram golpes de Estado, e nenhum deles nunca pagou por nada. Então, quando você tem uma democracia em que um grupo tem um personal tribunal, né? Porque assim, você tem um personal trainer, você pode ter uma assistente dentro de casa, você pode ter um personal stylist, você pode ter uma manicure sua, mas os militares, eles têm todo um tribunal para chamar deles, entendeu? Para dizer assim, esse é o meu tribunalzinho, é o que eu adoro. Quando você tem um grupo social que tem um tribunal para si, nós não podemos dizer que nós vivemos efetivamente numa república, né? A república presume a ideia de que todos são iguais, e nós não temos isso no Brasil. Então precisamos questionar essa questão dos civis e dos militares. E acho que começa bem o governo começando pela inteligência. Tirando a inteligência da mão deles. Tem que parar com o GSI, ter o controle sobre a ABIN e tudo mais. Não. A ABIN tem que ficar sob controle do Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa tem que ser um ministério com servidores civis. Os militares são uma pequena parte da nossa discussão de defesa, tá? Que, diga-se de passagem, no caso brasileiro, servem para muito pouco, porque não é a força militar que protege as fronteiras brasileiras, são outras questões, e não necessariamente a capacidade militar brasileira, que é bem fraquinha, diga-se de passagem.